Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já finalizamos a nossa primeira unidade. A partir de agora, nós apresentaremos os parâmetros para um texto de divulgação científica e iniciaremos com o apelo inicial à leitura. O apelo inicial à leitura é dividido em duas partes, no título e nas imagens. Nós iniciaremos com o título. Na nossa videoaula de hoje, nós falaremos sobre a revista Amazonas Faz Ciência Criança, os parâmetros de um texto de divulgação científica e o nosso primeiro parâmetro do texto de divulgação científica, o apelo inicial à leitura, o título. E aí, vamos começar? Para uma melhor contextualização, utilizaremos textos de divulgação científica do suplemento Amazonas Faz Ciência Criança da FAPEAM. Essa escolha se dá para que possamos avaliar o que está sendo produzido aqui em nosso estado, a fim de incentivar que mais pessoas se dediquem à divulgação científica em nosso estado, aqui no Amazonas. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, foi criada em 2003 e tem como um dos seus compromissos a difusão do conhecimento produzido no estado do Amazonas. Nesse ponto, achamos oportuno esclarecer que, em setembro de 2018, a revista Amazonas Faz Ciência interrompeu a sua linha editorial, assim como também o suplemento infantil. Aspiramos o seu retorno para que continue contribuindo com a divulgação científica no estado do Amazonas. Quem sabe, até algum de vocês poderão ser motivados a dar continuidade e fazer parte nesse trabalho tão importante. Esse suplemento era adicionado na revista FAPEAM Amazonas Faz Ciência. De Lima Barbosa afirma que o suplemento Amazonas Faz Ciência Criança iniciou seu editorial em 2011, com a necessidade de aproximar as crianças amazonenses do universo tão distante da ciência, e tem o objetivo de estimular o hábito da leitura do público infantil de temas relacionados à ciência e tecnologia e também da inovação. Como amostra para exemplificar a aplicação e análise das rubricas, foram analisadas 4 matérias, as 2 primeiras e as 2 últimas da seção Curiosidades. Estas publicadas respectivamente entre abril e setembro de 2011 e abril e setembro de 2018. A amplitude desse tempo deve-se principalmente para que possamos perceber a maturidade no uso dos parâmetros do discurso para a divulgação científica. E esse discurso especificamente para crianças, durante o funcionamento da revista. Como comentado, para suporte e base dos parâmetros de um texto de divulgação científica, nós tomamos o artigo da investigação de Fraga e Rosa sobre os textos de divulgação científica, que salienta a ideia de que há um discurso próprio na divulgação. A partir deste compilado, tomamos como base de nossa oficina e desenvolvemos as rubricas para construir um texto de divulgação científica, e estas servirão no direcionamento para sua composição. Pensando na palavra título, logo pensamos em título de futebol, título de premiação, uma formação de graduado, mestre, doutor. E pensamos também que para conseguir o título precisa-se de muita dedicação para alcançar. Ao conseguir o título chama atenção para o possuidor dele. Quando pensamos no texto de divulgação científica, o título é o primeiro contato com o leitor, com o público-alvo, juntamente com as imagens. Ele deve ser cativante, despertar a atenção e o interesse do leitor. Na correção de uma redação, o título motiva ou desanima o avaliador. O título, ele traz uma síntese do que será abordado. Cuidado para não fazer propaganda enganosa do que está tratando o seu texto de divulgação científica. O título ele deve ser honesto. No apelo inicial à leitura, ou seja, quanto aos elementos que atraem, despertam e prendem a atenção do leitor, temos 2 elementos específicos para iniciar a análise: imagem e título. Quando partimos para a análise da rubrica de um texto de divulgação científica, no apelo inicial à leitura, nós podemos observar os níveis que vão apresentar a qualidade do apelo. Um apelo que esteja com a base iniciante, ele vai apresentar um título de uma forma simples, comum, não colorido e nem estimulante a explorar a informação inicial.
Ou seja, não há aquela preocupação de apresentar um título que cative, que atraia o leitor, ainda mais se ele for um leitor do público infantil. Quando esse nível estiver no nível médio, ele já tem essa preocupação de trazer um título colorido, pode ser em forma de pergunta, mas ele não está colocado, não está posto em uma forma chamativa, destacado na matéria, ou falta uma apresentação mais elaborada, original e criativa, de acordo com o texto que está sendo apresentado. Já um texto que esteja no nível avançado, ele vai estar apresentado de forma chamativa, colorido, podendo ser em forma de pergunta, que cativa e interage diretamente com o leitor, despertando assim o interesse para explorar a informação inicial. Fraga e Rosa destacam que as perguntas são forma de interlocução direta com o leitor, com a intenção de aproximá-lo e até mesmo de incluí-lo discursivamente. Ao observarmos o primeiro texto, nós podemos ver o título aí, ó. Para que servem as moscas? Nós podemos ver a apresentação dele e a sua organização. O texto 1, ele poderia ser classificado no nível básico. Você vê que ele está assim em uma forma de pergunta, pois ele está apresentado de forma simples. Ele não tem um colorido, nem está estimulante para a leitura do público-alvo que vai estar sendo endereçado esse texto de divulgação científica. Quando nós pensamos no texto 2, o que é energia limpa, nós podemos também verificar a mesma abordagem, o mesmo nível de critério da qualidade do apelo, o nível básico, o nível iniciante, pois não traz essas informações de apresentar um texto de forma elaborada, criativa, que desperte o interesse do leitor. Já o nosso terceiro texto, nós podemos ver por que as pessoas encolhem com a idade. Ele está de maneira a sua fonte colocada de uma forma chamativa, colorida, interagindo diretamente com o leitor, com o intuito de despertar o seu interesse. Então, o texto 3 nós poderíamos classificar como um texto que apresenta um título na qualidade do nível avançado. Por fim, o texto 4 de análise, nós podemos ver aí com a seguinte pergunta: por que a água do mar é salgada? Olha que interessante a forma como ele utilizou as cores e como se enquadrou diretamente com a imagem e a apresentação do texto depois. Então é perceptível você analisar e observar que esse título teve a preocupação de apresentá-lo de uma forma a que esse apelo, para que esse título desperte o interesse do leitor. Então, esses são os níveis, os critérios da rubrica, e você vai agora preparar o seu título, vai pensar naquilo que você quer despertar a atenção e, de preferência, um título que esteja no nível avançado. Bem, nós já vimos hoje o primeiro apelo inicial à leitura, o primeiro parâmetro, o título. Você já sabe agora preparar o seu título. Na próxima aula, nós aprenderemos quais imagens utilizar, como você pode despertar o interesse do seu leitor, o seu público-alvo, para que ele compreenda mais ainda aquilo que você quer ensinar. Nos vemos então na próxima aula. Promover a ciência é um dever de todos. Até mais.